Muito boa noite, camaradas. Começando mais um Cineclube Luiz Buñuel, tomada 59, programa de número 59 do programa dedicado aí ao cinema da Causa Operária TV. Hoje eu estou aqui com os meus companheiros de sempre. Ao meu lado, aqui nos estúdios da Causa Operária, em São Paulo, meu companheiro Dudu Safadi. Tudo bem, Dudu? Como vai? Tudo bem, Isaías? Boa noite, Isaías, pro pessoal de casa também que estiver assistindo aí. Se você estiver assistindo agora ao vivo, né, ou no Sinal 24 horas, quer dizer, ao vivo no Sinal 24 horas, ou se você estiver assistindo depois, a hora que o vídeo já estiver na grade da sua TV, bem-vindo, independente também do horário que você estiver assistindo, né? E é isso, né, a parte 5 do especial do Cinema Novo. E aquelas coisas, né, para você se inscrever na Causa Operária TV, ser membro do canal, que é uma coisa que ajuda muito a Causa Operária TV a melhorar a infraestrutura, né, tal. E compartilhar o vídeo para seus colegas, amigos, familiares e pessoas que você acha que vão ter interesse do canal e o canal crescer, que está bem perto de chegar aos 100 mil inscritos, né, que... Já passamos dos 88 da hoje. E do 0 aos 100 mil é difícil, mas do 100 mil até 1 milhão é um pouquinho mais fácil, né? Exatamente, exatamente. E passando dos 100 mil, a gente já pega aquela plaquinha que você gosta, né? Bom, também hoje participando aqui do Cineclube Luiz Buñuel, os companheiros do Rio de Janeiro, Caetano Albuquerque e Paulo Henrique. Boa noite, companheiros. Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está assistindo. Isaías, Caetano, Dudu Safadi, grande, eterno, como sempre. Bom, hoje, como o Daoud já deu aí a prévia, a gente vai continuar com a nossa série dedicada ao cinema novo. Hoje já é o episódio número 5 dessa série. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, né, a gente gostaria de falar um pouquinho de umas notícias aí de cinema, sobretudo do lançamento ontem, né, do documentário Moro, Mais que Suspeito, né? Foi um documentário aí produzido pela campanha Lula Livre, que foi lançado ontem, quinta-feira, né, às 19 horas, ele foi lançado em várias plataformas aí na internet, páginas do Facebook, do Instituto Lula, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, comitês Lula Livre, enfim. Um documentário aí que procura demonstrar o caráter absolutamente parcial aí do ex-juiz, ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, né? Atualmente aí funcionário de uma empresa norte-americana, né? E o documentário é uma das, eu acho que vai ser discutido aqui ainda no âmbito da sua TV. A gente vai procurar ainda transmitir esse documentário aqui no canal, porque tem a ver aí com a nossa política e coisas do tipo, né? Foi lançado ontem, eu particularmente ainda não vi o documentário tem 20 minutos, mas quero ver, não sei se os companheiros chegaram a ver também, mas é um documentário que vem aí em boa hora e é importante aí do ponto de vista da luta política, iniciativas desse gênero. Bom, não sei se os companheiros gostariam de comentar alguma coisa. É só uma palavra. Eu cheguei a assistir o documentário ontem. É bom, assim. Ele procura aí enumerar, né, diversos momentos aí que o Moro agiu de forma
completamente ilegal, né, criminosa, deixando isso bem claro, né, para as pessoas assistindo. E vem aí, como a gente falou, num momento que a gente tá, tá lutando pela restituição dos direitos políticos do Lula, né? E esse processo, né, tem tudo a ver aí com o processo fraudulento, condenou ele e impediu de concorrer às eleições da presidência em 2018. Exatamente. Bom, fica aí a dica para quem nos assiste. Eu acho que tem muita gente aí no chat que já deve ter assistido. E eu tenho certeza que em breve o documentário será transmitido aqui na COTV também. Bom, vamos aí para o nosso tema de hoje. Cinema Novo, especial Cinema Novo, parte 5. Hoje a gente analisa um conjunto de filmes aí cujo período de lançamento se dá mais ou menos entre 1968 e 1972. Né? A gente fazendo as nossas pesquisas, a gente vê que na divisão aí por períodos do movimento cinema novista, muitas vezes assim é bastante comum a divisão em 3 períodos, né, do movimento. Um primeiro período, que seria, digamos assim, um período de ascensão do movimento, que começa mais ou menos em 1958 e vai até 64, né, ano do golpe militar. Teria um segundo período que vai de 64 a 67, 68 mais ou menos, que seria o período do auge do movimento, né? Ou digamos assim, o período ali de... É o período que abarca, por exemplo, filmes como Terra em Transe, né? E outros, né? Talvez o Terra em Transe seja o mais representativo desse momento. E a terceira fase, que a gente vai analisar hoje, é a fase final para muitos, né? Ela tem algumas peculiaridades, como a gente vai comentar ao analisar os filmes. E a gente selecionou aí um conjunto de filmes representativos desse período para o programa de hoje, né? O primeiro filme que a gente vai comentar hoje é o filme Como Era Gostoso o Meu Francês, né? Filme de um dos principais expoentes do cinema novo, né? O Nelson Pereira dos Santos, um dos pioneiros do movimento, né? E é interessante notar a evolução do cinema do Nelson Pereira com esse filme, né? Eu queria até passar a bola aí para os companheiros chutarem aí a pelota e iniciarem a análise aí desse primeiro filme do Cine Clube de hoje. Como Era Gostoso o Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos. E aí, companheiros? Sinopse, Eu acho que comentários. É um filme menos conhecido, né? É um filme menos conhecido do cinema novo, eu acho. Quer dizer, menos conhecido entre aspas, né? Até que é bem conhecido, mas é menos conhecido do que perto dos grandes filmes desse movimento. O roteiro é do Nelson Pereira também, e foi dirigido por ele, claro. E é baseado no diário do viajante alemão, o Hans Staden, né? Que é similar. Quase todo o roteiro, tem uma peculiaridade também, que quase todo o roteiro do filme ele foi escrito em tupi, guarani, né? Tipo, uma coisa interessante, meio Policarpo Quaresma. Mas enfim, o filme ele conta uma história de um aventureiro francês, né, na década de 1594, no Brasil, que é o aventureiro francês, ele é o ator que faz o Arduino Colasanti, é interessante até, italiano, né? Italiano e brasileiro, né? Ele consegue escapar da morte de uma batalha que teve, e então ele é capturado por índios que não o matam na hora porque ele tem conhecimento de artilharia, basicamente, né? Então o francês ele foi considerado útil pelo cacique da vila desses índios brasileiros, bem tradicionais, né? Por causa desses conhecimentos. Mas mesmo assim eles marcam um dia para sua morte, né? Só que você já vê esses índios, né, eles são antropofágicos, né? Eles são canibais,
E você já vê essa ideia, né, pulsante do movimento antropofágico, né, tanto na forma real da questão do canibalismo, né, que significaria adquirir as forças de uma pessoa, né, consumindo-a, como também a forma metafórica da ideia, né, de consumir os conhecimentos, culturas e hábitos para fortalecer a própria cultura, ou então a sociedade, ou então, no caso, uma nação, ou então um grupo. Tempo para esse francês, né, ele também pode ser antropofágico, de uma certa maneira, porque, quer dizer, mais ou menos, porque ele quer aprendendo os hábitos da comunidade, né, ele chega a se casar com uma índia, ele é como se fosse um escravo de uma forma relaxada, e ao mesmo tempo que acontece esse aprendizado cultural, né, ele tem que andar todo nu, né, ele tem que fazer todos os rituais direitinho, ele tem que falar com o cacique de maneira apropriada, ele tem que falar tupi em algum momento, e todos, a maioria desses personagens dessas cenas, né, de índio, né, são totalmente nus, assim, não nu cinematográfico, mas o nu real, entendeu? É claro, ele sabendo que ele vai morrer, esse francês, ele tenta encontrar formas de escapar, né? Sem querer dar spoiler pro final do filme e tudo mais, é um filme, assim, bem interessante, a premissa ela já meio que te captura, né? Já é uma coisa interessante. Eu queria, antes de passar a palavra, só dar um pequeno relato. Relato não, não é relato, né? Mas eu queria falar que o filme ele teve problemas de censura na época, claro, né? Ele foi classificado pelo gabinete militar, e isso que é a parte interessante, como um filme imoral, por causa dos atores interpretando índios nus. Ele foi liberado para maiores de 18 anos, como se fosse um filme de pornô, com a justificativa de que a nudez do índio não seria pornográfica. É uma coisa muito estranha. Estranha não, óbvio na época, né? Mas conseguiram para maiores de 18 anos dizendo que a nudez do índio não seria pornográfica. Bom, complementando o que o Paulo falou, bom, o filme ele tem uma marca também que é muito comum nos filmes dessa época, né, lançados na ditadura, nesse período mais dos anos de chumbo, né? Que os artistas eles procuravam ali desenvolver formas de expressar, né, ideias políticas, mas de uma forma mais velada, né, de uma forma enigmática para não ser pego ali pelo regime. Tem um caso, né, nesse filme que é bem no começo, né? Você tem ali o francês sendo aprisionado por portugueses, né? E uma narração. Ele vai ser executado, né? E uma narração falando que ele tem todos os direitos dele sendo garantidos, mas ele vai ser executado, jogado no mar, né? Com peso para morrer afogado. Que faria uma referência, né? Com o que estava acontecendo na época, que você tinha ali grupos de extermínio, né? Do Estado que executavam ali, né? Adversários políticos, né, sem qualquer julgamento. Outra questão também que o Paulo falou é da antropofagia do filme, né, que está presente aí bem forte no nome dele. Seria uma antropofagia histórica, né, e a antropofagia cultural, né, que o filme trata com um tom, um certo tom irônico, ele é intercalado, né, por textos históricos, né? Você tem ali uma imagem, você tem um texto histórico falando do momento, e ele pega esses textos e ironiza em cima deles, né? Uma coisa que a pessoa, o escritor vê, né? Por exemplo, em um determinado momento é falado que os índios são selvagens, que eles, né, não têm qualquer tipo de
civilização e tudo mais, e você vê nas imagens ali um povo que está recebendo bem, né, os franceses, fazendo trocas e tudo mais. É. Mas acho que é isso. Bom, iniciando aí o Cineclube, né? Como era gostoso o meu francês, dá para ver que esses primeiros comentários dos companheiros já deixaram a mostra um pouco, né? Que essa fase do cinema novo, ela vai ter algumas características marcantes, né? Sobretudo se a gente comparar com as fases anteriores, né? As fases anteriores tinham um tom muito mais documental e realista, né? Uma crítica social também mais forte, né? Mais dura, e em grande medida, eu acho que por conta também da censura, né? Vamos lembrar que a maioria dos filmes que a gente está analisando hoje são filmes pós-ato institucional número 5, né? Quer dizer, momento ali de maior repressão, momento em que o regime está, digamos assim, no seu auge em termos de fechamento, restrição às liberdades democráticas e coisas do tipo, né? Então, um dos movimentos que os cineastas, o movimento do cinema novo fazem é justamente recorrer às alegorias, né? Eles, em geral, formulam enredos remetendo a um passado colonial, enfim. É o que a gente vai ver também no nosso próximo filme aqui, que é o filme Pindorama, o primeiro longa-metragem do Arnaldo Jabor, que também tem como cenário, né, uma aldeia indígena, enfim, o período da colonização, né? Queria até passar para os companheiros, aí, principalmente para o companheiro Caetano, que é um entusiasta desse filme do Jabor, para eles também comentarem um pouco aí sobre É quase um fanático. Pindorama. Sobre Não, o Caetano aqui, eu acho que é até importante revelar um pouco para quem nos acompanha, né, as conversas de bastidor aí, que o Caetano ele quase saiu no tapa aí com a gente para colocar o Pindorama no Cineclube de hoje, e a gente não queria muito e tal, mas ele insistiu e a gente foi obrigado a selecionar aí o Pindorama para o Cineclube de hoje. Bom, companheiros, qual que é a do Pindorama? Qual que é a linha dele? Está de acordo aí com as coordenadas gerais aí do período, dessa fase em particular do cinema novo, enfim? Como que o Jabor estreou aí na ficção? Bom, brincadeiras à parte, né? O companheiro Isaías aí, agradeço muito pela introdução. O Pindorama, ele é um filme aí com... Você falou do Arnaldo Jabor, né? Ele tem um destaque, né? Que ele... Primeiro, ele foi um filme muito caro para ser feito, né? Tem toda uma história da produção dele. Ele foi produzido por uma produtora norte-americana, se eu não me engano é a Columbia. E é um filme, assim, você assiste ele, você vê o trabalho, né? Que teve toda a questão do figurino. Ele tem uma fotografia muito boa também. Mas é um filme muito confuso, né? O próprio Jabor fala isso, que não é um filme fácil de assistir, assim, não diria nem muito agradável. Assim, é uma coisa que eu, por exemplo, eu só consegui ver o filme em partes, né? Mas, segundo o autor do filme, né? O cineasta do filme, né? Ele esbarrou com problemas aí de tentar contar uma história por alegorias, uma história do Brasil, né, transmitir os pensamentos políticos dele por alegorias, e acabou deixando uma coisa muito muito complicada pro espectador. E o filme sofre bastante disso.
Mas é assim, é um filme vale a pena ver, assim, é um filme bem colorido, assim, bem bonito de ver. Quem quiser se aprofundar e tudo mais. Não sei se mais algum companheiro conseguiu assistir ou viu uma parte, tem algum comentário. Uhum. Assim, Pindorama não é o filme mais fácil de assistir, realmente, né? Mas eu sinto, se você puder falar, não sei se o Caetano concorda comigo, eu sinto que é um filme que a tentativa principal do filme foi fazer ele ser fácil de compreender para um público mais geral, né? E ao mesmo tempo escapar do gabinete de censura. Não acho que é possível fazer isso, mas eu não acho que ele conseguiu muito bem, o Arnaldo Jabor, realizar essa façanha, né? Você vê que muitos dos personagens que aparecem ao longo da trama, eles falam a que vieram imediatamente, não tem muita sutileza no diálogo, né? E também na teatricalidade das ações dos personagens, né? Por exemplo, tem uma cena no começo do filme até, de um personagem que é que é um líder da cidade, né? Ele não está vinculado diretamente à coroa portuguesa na cidade, né, no país, mas ele é meio que o dono, é uma liderança. Ele é como se fosse um político fajuto de hoje em dia, né? Ou da época da ditadura, mas de hoje em dia, principalmente. E ele aparece sendo numa carruagem, sendo puxado por seu exército, né? No meio do povo, dizendo: eu sou um babaca, eu sou um idiota, vocês deviam todos me matar. Enquanto isso, o povo todo aplaude, tipo: é isso aí, o líder. Sabe, ele faz o discurso inteiro dele é: eu sou um idiota, eu sou um babaca, eu só quero extrair o dinheiro, explorar vocês e me dar bem, enquanto vocês todos morrem de fome. E todo mundo sempre aplaude, é isso aí, sabe, uma coisa meio debochada, né? Mas a maioria dos personagens meio que agem dessa maneira, meio óbvia, meio clara. Eu não, não é um filme, não é uma atuação assim, que busca ser fiel não sei, ao comportamento das pessoas mesmo, né? É uma coisa bem teatral, assim, acho que talvez. Uhum. E, mas eu acho que é isso. Eu não sei se tem essa intenção, né, de ser acessível para todo mundo que assiste, né? Não sei, é uma coisa que, de qualquer forma, foi um fracasso nesse quesito, né? Eu acho que a própria, é, Completamente. não, assim, e a própria questão política do filme, assim, é muito difícil Uhum. de fazer algum sentido, né? E eu não, assim, o que eu percebi, assim, não é um pensamento político também muito coerente. Bom, o Jabor também, não precisa nem lembrar, né? Acho que ele não era É, como ele é hoje na política, mas também acho que não é um grande pensador político. Pode ter sido um grande cineasta e tudo mais, só que o cara não é forte na política também, né? é. Uma E frase do Arnaldo até Jabor porque, recente. Não, continua, Caetano, desculpe, te interrompi. não, eu só ia falar que ele aborda uma questão meio cultural, né? Ele atribui aí os problemas do Brasil, questões culturais e tudo mais, que a sociedade sempre foi, brasileira sempre foi a mesma, ela não tem nenhuma desenvolvimento, né? Você vê meio que É, os, os arquétipos da sociedade brasileira são os mesmos hoje e em Pindorama, né? Ou seja, no século né? XVI e tudo mais. Não é uma forma correta, assim. Mas também assim, é uma obra de arte, não é uma. Você tem uma pretensão também tão. Ser uma coisa tão ambiciosa, assim. Claro, claro. É, assim, Bom, eu acho que o Pindorama ele também representa
algo que a gente vai ver bem, bem claramente, assim, tem essa estética tropical, sabe? Tem essa estética meio colorida. Os filmes preto e branco, infelizmente, eles não podem demonstrar isso, mas tem uma estética clara que Pindorama não representa, mas ele continua, né? Essa estética tropical. Não sei se vocês notaram, né? As cores vivas e Com o certeza. tempo é sempre relacionado a coisas antigas, a coisas da colonização. Tem, sabe, palmeiras, Com certeza. É uma coisa que marca folclores. um pouco os filmes dessa época, né? Esse colorido. Você tem isso É. também no Como Era Gostoso o Meu Francês. Em quase todos os filmes que a gente vai ver, né? Nesse cineclube. Até no Viagem ao Fim do Mundo, que é o próximo. Né? Já entrando de primeira. Não, exato. Já pode puxar aí, Paulo, pro Viagem ao Fim do Mundo, que é o nosso próximo filme. Uhum. É um filme de 66, né? Do Fernando Coni Campos. Ele é um filme... Bom, a gente tem analisado aí, a gente analisou 2 filmes, a gente vai analisar mais ainda, a gente vai analisar O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha, o Macunaíma. E em todos esses filmes ficam bastante evidentes aí algumas características, né? A relação com o tropicalismo, com aquela retomada do movimento antropofágico há tempos ali elaborado, expressado pelo Oswald de Andrade, né? Tem toda uma série de movimentos e fenômenos culturais ali desse momento, em relação aos quais o cinema novo está intimamente articulado, né? E o Viagem ao Fim do Mundo, eu não sei qual que foi sua impressão, ele me parece ter um tom mais existencial até, né? Porque esses filmes, como você bem disse, tem muita alegoria a respeito da formação do Brasil, elementos do folclore, muito colorido, né? E o Viagem ao Fim do Mundo, a própria história do filme, ela é um pouco diferente, né? O cenário, assim, é um cenário mais restrito, enfim, é um voo de avião mas assim, isso por um lado, né? Por outro lado, a gente também percebe que os elementos do tropicalismo estão ali diretamente presentes, né? É só a gente mencionar, por exemplo, que a trilha sonora do filme ela é quase que inteiramente aí composta pelo Caetano Veloso, né? Enfim, tem a participação do Caetano ali na trilha, quer dizer, qual que é a sua avaliação aí a respeito do Viagem ao Fim do Mundo, assim, em que posição, né? Como que você encaixaria esse filme aí no período em relação com esses outros filmes aí que a gente vai analisar hoje? Bom, em questão de história, né, para dar um começo à minha resposta a essa pergunta, o filme, ele é bom explicar um pouco da sinopse, né, do filme. Esse filme, ele abre com um jovem, o nome dele, na verdade, o nome desse jovem, na época de 60, é Fábio Porchat. Acho que ele está relacionado ao Porchat atual. Né? Esse jovem está esperando para embarcar nesse avião, que é o cenário principal do filme. Quer dizer, fora... Bom, enfim. É o cenário do filme. Quando ele descobre uma edição de bolso do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Né? O filme, a partir daí, quando ele entra no avião e tem os diálogos iniciais, começa a ser uma leitura muito estranha desse livro. É um filme, na minha visão, completamente errático,
muito complicado de se adentrar, porque, pelo menos para mim, foi. Né? Porque você está esperando algum tipo de entrelinhas, né? Essa velha tentativa de se fazer claro, mesmo com o gabinete de censura por cima, portanto, tendo que esconder, né? Através de metáforas e outras sabe, ser um filme críptico. Você tem essa tentativa, você tem essa eu achando que o filme ia ser isso, mas ele acaba sendo algo meio diferente disso, sabe? Eu não sei nem como explicar essa diferença. Melhor continuar falando do sinopse, né? Quando o jovem entra no avião e o avião sai, ele é como se ele tivesse lendo esse Memória de Brás Cubas até um capítulo chamado Delírio, né? E então quando ele chega nesse capítulo, ele lê o capítulo todo pra gente e o encena, né? Até a parte onde no livro, no filme, ele chega até o fim do mundo, guiado pelo rinoceronte clássico do livro, né? E Hipopótamo. encontra Pandora. Hipopótamo, desculpe. Exatamente. Encontra Pandora ou a natureza, né? E é a partir daí que o filme começa a ficar muito estranho. Porque quando ele encontra a natureza ou Pandora e ouve dela aquela frase que ele não consegue concordar, né? Que ele é a natureza e ela é a inimiga do homem. Começam a vir várias imagens. Vira um documentário de meia hora sobre a Segunda Guerra Mundial a partir da perspectiva democrática americana, sabe? Aí eu fiquei meio perdido. Eu achei interessante as imagens e tudo mais, mas depois disso ele vai cortando para coisas meio correlatas, claro, mas ao mesmo tempo não tem uma coerência clara de narrativa e nem de ponto, muito bem, né? Não sei se o companheiro Caetano pode ter alguma visão melhor do que a minha sobre como o filme acontece. O filme tem vários elementos aí, né? Essa questão que você falou, por exemplo, dele interromper, né? O filme começar a contar meio que uma versão histórica aí do fim da Primeira Guerra Mundial até a ascensão do nazismo na Alemanha, com imagens documentais, né, da época. Eu não sei, assim, eu interpreto assim como uma afronta à ditadura, né, meio que colocando ali meio que um paralelo entre democracia e ditadura, né, a democracia americana e a ditadura ali fascista, né, alemã e italiana. Sim, a gente sabe que a dicotomia não é algo muito, muito abstrato, né, o imperialismo americano aí não é uma democracia, né, pelo contrário. Uhum. Mas eu vejo dessa forma, né? O filme meio que fazendo uma afronta contra o regime da época. Mas ele tem essa questão meio... Você usou a palavra errática. Eu acho que é um pouco isso, sim. E deixa um pouco... Sim, como posso falar? Ele joga assim, essas informações no espectador, né? Ele não cria um pouco, ele quebra um pouco a barreira também entre o que está acontecendo no filme e para alongar a narrativa e o que é o espectador, né? Tem um certo momento que os próprios personagens se percebem no filme, então tem elementos bem interessantes nele. Eles jogam letreiros na montagem. É um filme bem rico aí em elementos cinematográficos. Bom, antes da gente prosseguir para os nossos próximos filmes, né? Só Diga lá, Caetano.
Não, é só para emendar, né? Fechar o raciocínio também que eu tô deixando meio aberto, que é a questão do tropicalismo também, né? De trazer esses elementos fora, né? Que você via para dentro da cultura brasileira, né? Com toda essa contradição, né? Que tinha na época. É uma coisa que acontece no filme também, né? Que a gente vê na música, no tropicalismo, também no filme aparece isso. Uhum. Correto. Bom, recadinhos agora do intervalo do programa, né? A gente vem anunciando aí, o pessoal vai realizar a sua 46ª Universidade de Férias nos meses de janeiro e fevereiro, né? Por conta da pandemia, a Universidade de Férias vai ser realizada agora não mais presencialmente, né? O curso vai ser realizado online, né? E o tema do curso dessa 46ª Universidade de Férias é o tema do stalinismo, né? Tá aí a capa do site, né, da Universidade de Férias, né? O que foi o stalinismo, uma análise marxista, curso ministrado aí pelo presidente nacional do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta. E o curso vai abarcar aí o fenômeno do stalinismo ali desde do seu nascimento ali nos anos 20, né? Analisar um pouco da Revolução Russa, enfim, das lutas posteriores, período do comunismo de guerra, guerra civil, NEP, enfim, vamos percorrer aí praticamente toda a história política do século XX, né? E vamos chegar até os dias atuais, porque em grande medida a escolha desse tema não é aleatória ou acidental, né? Tem a ver um pouco com a luta política atual, né? É um tema que ressurgiu aí recentemente na mão aí de alguns grupos políticos pequeno-burgueses, pseudo-revolucionários aí reivindicando a figura de Stalin, do stalinismo, e esse curso aí é uma espécie de resposta a essa iniciativa desses agrupamentos políticos, né? O curso ele já tem as datas de janeiro definidas, né? Ele vai ser realizado 2 vezes por semana. Em janeiro, as aulas ocorrerão nos dias 5 e 7, 12 e 14, 19 e 21 e 26 e 28, né? O cronograma de fevereiro em breve vai ser definido. O curso, a gente já viu ali a capa do site, ele tem um site próprio, um site no qual você pode fazer sua inscrição, né? Ele tem um preço simbólico aí de R$100, que garante ao assinante acesso à plataforma aí da Universidade Marxista, né? Assinando o curso, você ainda pode assinar os cursos anteriores, enfim. Tem também um plano para adquirir todo o pacote de todos os cursos. E uma vez que você assina os cursos, você tem acesso a todos os recursos da plataforma por um ano, né? A plataforma, além das aulas do curso, você vai ter acesso aos materiais do curso, enfim, os recursos de mídia, vídeos, documentários, filmes, fotos, imagens em geral, né, textos traduzidos, muitas vezes traduções inéditas. E além do material correspondente a cada um dos cursos, né, você também tem acesso às plataformas permanentes do site, né? O site também ele engloba a enciclopédia marxista, né, que coloca à disposição aí do pessoal conjunto de verbetes para o pessoal se inteirar aí de figuras, acontecimentos, eventos, enfim, históricos, né? E também o pessoal tem acesso à biblioteca socialista também, com alguns livros e textos digitalizados ali para o pessoal utilizar aí nos seus estudos e coisas do tipo, né? Então, quem ainda não se inscreveu no curso da Universidade de Férias, se inscreva, né? O site é www.universidademarxista.pco.org.br, né? E lá
você pode clicar no botão ali inscreva-se, você tem acesso aí aos planos, enfim, que o site oferece. Não perca tempo, se inscreva aí no curso da Universidade de Férias, o que foi o stalinismo, análise marxista. Bom, dito isso, companheiros, vamos passar para os nossos 2 últimos filmes, né? Antes poderia dar uma boa noite pro pessoal do chat, né? Vai lá, Daúde. Bom, a companheira Renata Diniz, Arthur Freitas, Renata Diniz falou que vai ver o documentário do Lula, que a gente mencionou mais cedo, né? O companheiro ao vivo mandou um super sticker. Ele falou: olá, parabéns pela seleção dos filmes e análises. Muito obrigado. Lembrar dos companheiros também verem as edições anteriores, né? Essa é a 5ª edição do Especial do Cinema Novo, né? Tem as 2 primeiras partes, né? A gente já está na parte 5 da hoje. Não, eu digo partes cronológicas. Sim, as fases, você diz. Fases. Sim. Mas bom, por enquanto... Bom, boa noite aí para todo mundo. Muito obrigado aí pela audiência e participação. Bom, companheiros, os 2 próximos filmes são os 2 principais filmes aí do Cine Clube de hoje, né? O próximo filme que a gente vai analisar é o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Primeiro filme a cores do Glauber Rocha, filme de 1969, também muito elogiado aí pela crítica na época do seu lançamento, né? Talvez um compõe ali os 3 principais filmes do Glauber, né? Da obra dele, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e o Dragão da Maldade. Tem ainda um pessoal que gosta muito A Idade da Terra, né? Que é um filme do final ali da vida do Glauber. Mas enfim, o Dragão da Maldade é o filme que está dentro aí desse período que a gente está analisando hoje, né? Eu queria até passar a bola para os companheiros aí, porque o filme ele tem, primeiro, né? Ele tem um personagem que já apareceu num outro filme do Glauber, né? Que é o Antônio das Mortes. Inclusive, o filme é conhecido no exterior como Antônio das Mortes, né? Em geral, como o filme foi divulgado no exterior. E o filme retoma aí alguns dos elementos típicos, né? Que a gente pode dizer da obra do Glauber Rocha, né? Sertão nordestino, os elementos ali da cultura popular nordestina, né? Cordel, os cânticos da região, tem uma certa teatralidade também o filme, né? Enfim, esses elementos, e como não poderia deixar de ser, né? Eu acho que o Glauber Rocha é talvez o mais político dos diretores do cinema novo. E eu acho que talvez este seja o principal fator pelo qual ele é considerado, e de fato é o principal representante do movimento, né? Ele é o mais político dos cineastas do movimento. A obra dele não deixa de ter esses elementos de maneira ali muito marcante, né? E nesse filme também essa questão está presente. Aí eu queria até passar a bola para os companheiros aí comentarem um pouco do enredo do filme, né? O que o Antônio das Mortes aí, por que ele volta a aparecer, né? Qual que é a história que envolve o conhecidíssimo lutador aí, inimigo dos cangaceiros, enfim. Estão me ouvindo, companheiros? Estamos ouvindo. Sim, tô ouvindo. A internet está ruim e eu não posso garantir que eu não vá. Eu acho que eu não vou cair. Se eu cair porque a internet está ruim, eu voltarei. Mas enfim. A questão do Antônio das Mortes não tinha uma questão Joe of Death, Estados Unidos? Não sei se eu estou confundindo com o Zé do Caixão. Joe of Death. Não acho que seja Antônio da Morte. Antônio das Mortes.
Eu acho que tá confundindo, né? Acho que eu tô confundindo com o Zé do Caixão, porque ele era Coffin Joe, né? O Zé do Caixão. Mas enfim. Esse personagem, Antônio das Mortes, é um personagem muito interessante porque ele é uma figura de um outro gênero, né? Do gênero do Velho Oeste, né? Que seria o Velho Oeste brasileiro. Só que ao mesmo tempo ele também é uma figura meio relacionada a um estado opressor. Né? Quando ele aparece como o Lutador de Cangaceiro no filme O Dragão das Maldades, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele vai lá para exterminar a população inteira, seguindo né, o religioso e para matar a população cangaceira também, por virtude disso. Né? Então ele é uma figura que se põe, não necessariamente, se põe em quem paga, né, para ele lutar contra o cangaceiro. E nesse filme é meio como se fosse uma redenção desse personagem. Né? Pelo menos na questão desse personagem específico. O filme vai além disso. Né? A ideia do Antônio das Mortes é que ele estava meio, como eu posso dizer, ele estava já descansando, já que matou todos os cangaceiros sozinho, basicamente. Milhares de pessoas morreram pela carabina dele, e então aparece um cangaceiro do nada, que se apresenta como se fosse a reencarnação do próprio Lampião, né, que é o Coraína. Ele aparece numa cidadezinha lá no meio do Nordeste, nos Jardins das Piranhas. A cidade de verdade é chamada o quê? Milagre, né? Não é esse o nome da cidade de verdade? É muito interessante. Enfim, ele ouve essa Inclusive, Paulo, notícia. é a cidade onde foi rodado o filme Os Fuzis, do Rui Guerra, que a gente analisou aqui. Exatamente. É a mesma cidade. Ouve-se. Ele pensa, não deve. Ele deve ser um dançarino, ele deve ser um maluco. Eu vou checar esse cara. Aí ele vai lá, porque ele também tem meio que ambições de encontrar um outro rival à altura. Né? Essa é a ideia do personagem. Ele vai ver esse cangaceiro, não vai nem por dinheiro, só pra ver se é verdade mesmo. Né? E ele é apresentado como se fosse o dragão da maldade, e o cangaceiro é o santo guerreiro. Né? O cangaceiro ele chega na cidade dançando, ele diz que vai destruir tudo, mas de alguma maneira o povo sempre do lado dessa figura, né? Que vem também. Ele não vem sozinho, o Coraína, ele vem com duas outras figuras meio míticas, né? Que são bem típicas dessa estética da Tropicália, do tropicalismo, né? Que tem uma santa super enfeitada. Eu acho que essa santa é a esposa do Glauber Rocha. Eu não sei se sabe, eu não me peguei assim. Eu vi esse fato atrás. E também um outro figura que é um negro santo, que na verdade é guerreiro, na verdade. Mas enfim, essas figuras, esse cangaceiro e o cangaço, ele é visto, eles aparecem sempre dançando. O filme inteiro, você vê com músicas populares, o povo sempre dançando. E quando aparecem, né, o Antônio das Mortes, o povo vem atrás, dançando. Né? É um filme muito interessante nesse sentido. Porque o povo também é um grupo inteiro é um personagem do filme também. Um personagem bem reativo até. Né? O filme se passa então nessa cidade com outros personagens além desse, esses personagens interessantes que são meio que, né, no sentido glauberiano clássico, né, são arquétipos, né, de categorias existentes na sociedade brasileira. Nós temos por exemplo, um professor de escola que é cínico, fica bebendo, ele está procurando por alguma coisa que não acha nessa sociedade. Nós temos um político que dorme com a mulher do burguês no latifundiário, né? Coronel. O latifundiário controla a cidade, o coronel.
E nós temos o próprio Coronel, que é interpretado pelo Joffrey Soares, se não me engano, o nome dele, que é um personagem que é um ator que a gente já vê o Viagem do Fim do Mundo ele também estava presente, né? Ele tem vários filmes, mais importantes filmes do cinema novo, né? Que é um latifundiário meio cego, que tem um mordominho, né, que fica atrás, que fica tipo com ele. E outros personagens. Nós também temos essa mulher, né? Que Laura, que ela tá, né? O ponto dessa mulher é que ela tá cansada do marido coronel e tá se juntando com esse político, né? Enfim, é um filme interessante. E a maneira como ele é sempre bem colorida, teatral, tem muita dança, tem muita música. É um filme bem assim, bem tropical mesmo, bem tropicalista. E bem globeriano. Pô, mais globeriano que tem. Nossa. Vou comentar um pouco sobre o filme, um pouco minha interpretação. Esse é o filme que eu mais gosto do Glauber. Comentar um pouco a cena que o Paulo chegou a falar dela, né, que é quando o Antônio das Mortes e o Coirana, eles se encontram, né, e o Paulo mencionou que você tem ali a população local, os camponeses, né, ali da região, eles estão cantando bastante, eles começam a fazer um canto de batalha, e tem uma cena que eu acho que apareceu uma foto de que eles, o cangaceiro e o jagunço mordem um pano vermelho e começam a ter uma luta de espadas. E é uma cena bem forte, porque o canto, junto com o som das espadas se batendo, elas começam a meio que fazer um transe, assim, no espectador. E é uma cena que dura bastante tempo, assim, eu acho que, se eu não me engano, é um plano sequência, é uma sequência muito longa, assim, Sim. de coreografia. E, Ele não cortava. assim, coisa de 15 minutos, eu acho. E dá pra ver também, aí, né, Caetano, que é uma câmera na mão ali, né? Dá pra ver que é um negócio assim bem... Não tem ali, a câmera não tá num pedestal ali não. Tá vendo que o cinegrafista tá com ela na mão e inclusive o duelo de espadas, ele é precedido de um duelo de repente, né? exatamente. Os lutadores ali, antes de pegarem a espada, eles fazem um duelo ali, uma espécie de versos ali, cordel, enfim, um repente mesmo e que precede um pouco, porque esse filme, assim, que me chamou muito a atenção, eu já tinha visto ele há um tempo atrás, mas ele é dos mais musicais, assim, né, do Glauber Rocha, né? A trilha sonora, a música, os cânticos que atravessam o filme ali, eles são muito marcantes, né? E nesse ponto do filme, né, que você tem a luta entre os dois ali, personagens principais, e o Antônio das Mortes, ele fere ali o cangaceiro, né, que representa ali a esperança, né, do povo de ter alguma justiça social contra o coronel da cidade. Ele a música não para, né? O povo continua cantando e aí tem uma hora, o coronel ele sai da casa dele e começa a pedir para todo mundo parar de cantar e a música não para. Assim, é uma coisa que meio que saiu do controle, né? Um evento ali que saiu do controle e parece que vai ter uma revolta popular. É uma cena muito forte. O Glauber, ele... Muito bom, porque no final das contas,
Acho muito interessante essa cena, porque enquanto ele continua falando, para de cantar, ele acaba dizendo, eu não sou Jesus Cristo, o coronel, né? Eu não sou Jesus Cristo para dar comida de graça para você. Tá? Mas eu sou uma pessoa caridosa, eu sou um homem bondoso. Então, vendo exatamente o que o Caetano falou, uma situação fora de controle, ele começa a fazer uma caridade, né? Ele dá uma cena meio sombria, né? Ele dá farinha e carne seca para o povo Pra inteiro, acalmar a né? situação, né? Quase igual. O Glauber, ele, Vitória assim, contra é um esses mestre mesmo. Conseguiu aí registrar uma emoção, assim, muito forte mesmo. E o filme todo é muito bom, assim. Assim, o É, auge aí do cinema eu brasileiro. gosto. Eu gosto do arco do Antes Morte também. Quando ele acaba ferindo a batalha inteira, como se fosse, como você falou, né, Caetano? Parece que é a batalha entre as reivindicações do povo, né, exemplificadas pelo fantasma do cangaço, que não é mais o mesmo, e das forças destrutivas do Estado, né, na figura do Antônio das Mortes, do coronel, ou seja, que está pagando a situação, que está dando suporte ao Antônio das Mortes e tudo mais, e que se beneficia com as ações do Antônio. Né? E a batalha é tudo uma arena folclórica, né? É uma batalha aos termos do povo, mas é como se fosse, né? Uma coisa muito interessante, né? Eles lutam com uma bandana vermelha, né? Uma batalha meio folclórica. Mas o Antônio das Mortes, depois que ele acaba ferindo o Coraína, ele acaba que meio que se afastando dessa ideia, né, de ser opressor, como se ele estivesse compreendendo o seu papel de opressor. Né? E ele acaba dando uma reviravolta completa. Acaba virando. Como é que eu posso dizer? Ele acaba se opondo a esse coronel, né, por completo. Quando essa posição, ele acaba puxando outros páginas. Né? O professor, que era um cínico, procurando alguma coisa, bebia o dinheiro, aí então ele aquela que ele tá procurando. Não tem muito bonito esse filme. Até uma cena, só pra tem até um momento do filme, né, que o coronel as forças armadas dele, né? E dentro dessas forças armadas, como mesmo, tem um homem chamado Mata-Vaca, que é como se fosse tipo o finalzinho do exércitozinho pessoal desse coronel. E quando ele vê o Antônio das Mortes, começa a tocar uma música, que é bem curtinha, né? É uma música muito boa, que é o Antônio das Mortes chegou, mata a vaca, correu, com medo do seu facão, misericórdia, meu Deus. Vai repetindo isso. E é muito bom, cara. Esse filme tem que ver. É. E é um filme, assim, que foi reconhecido internacionalmente, né? Ele ganhou Cannes, se eu não me engano. Tem, tem, tem uma fama internacional. Até a gente já falou isso em outro cineclube sobre a paixão dos Scorsese sobre o Robert Rocha. Ele tem até uma entrevista ele falando sobre esse filme, uma entrevista de meia hora ele falando sobre o Dragon Namorado do Santo Guerreiro. Também vale a pena dar uma procurada. Ele não gostava do Sérgio Leone, mas ele gostava do Antônio das Mortes. Bom, companheiros, a gente já está quase chegando aqui no nosso limite, né? Esse filme aí do Glauber, enfim, daria para comentar muito mais. Filme muito interessante mesmo. Mas é bom a gente já seguir para o nosso filme final, que é o filme Macunaíma, do diretor Joaquim Pedro de Andrade, né? Filme baseado aí na obra homônima do Mário de Andrade, né? no romance Macunaíma, publicado em 1928, né? Chamado O Herói Sem Nenhum Caráter, né? O filme conta a história aí dessa figura absolutamente singular aí da literatura nacional, né?
resumindo, né? É um índio que nasce aí nos confins da selva brasileira. É um índio que nasce preto, né? Lá pelas tantas ele é banhado por uma água milagrosa aí e vira branco, né? Nasce ali num mundo rural, pobre, mas vai para a cidade em busca de enriquecer e tudo mais. E lá na cidade ele conhece, né, resumindo, né, conhece guerrilheira, né, se relaciona com guerrilheira, se relaciona com o capitalista ali, passa ali por poucas e boas, né? Sempre também um pouco né, o Macunaíma representa também um pouco da figura do malandro, né? É um dos traços do personagem, né? Consegue se virar em situações problemáticas, né? E vai se virando, enfim, no final ele ainda retorna para a zona rural, né? E lá ele tem o seu fim, né? Mas isso é do ponto de vista, resumidamente, assim, do enredo da história, né? Mas dá para ver também que esse é talvez talvez o principal principal expressão aí dessa fase do cinema novo, né? Dessa fase que a gente está analisando hoje, né? Tropicalismo, antropofagia, folclore, tá tudo muito presente nesse filme, né? Ele tem um tom bem debochado, né? Elementos de paródia ali muito marcantes, uma tendência ao... Eu não vou dizer, mas talvez seja um pouco polêmico, mas uma tendência ao grotesco também, né? Assim, é um filme particularmente assim muito interessante também, assim, eu gostei, revi o filme para o Cineclube e é um filme assim bastante dinâmico, né? Porque o Macunaíma é um personagem que está toda hora se transformando, toda hora em situações novas, toda hora ele está mudando, né? É um dos traços do personagem. E é muito interessante como uma figura importante, como um personagem importante da literatura, ele foi transposto para o cinema, né, para um outro território, e ainda assim você parece que o personagem ele conseguiu manter os seus traços fundamentais, né? Então, assim, é um filme dos mais interessantes aí para quem quiser assistir, né? O filme, assim, mostra também que o Joaquim Pedro de Andrade mostra um pouco ali da perspicácia do cineasta, né? Eu lembro, por exemplo, aqui só para citar a título de exemplo, uma cena que me chamou muita atenção, que é a cena na qual o Macunaíma, né, já branco, né? Aí a gente está vendo o Macunaíma ainda negro, né? A primeira fase do Macunaíma, né? Aí interpretado pelo grande Otelo, ator importantíssimo aí da dramaturgia brasileira e tal. O personagem já branco, quando ele conhece a personagem em si, né? A guerrilheira, né? Que detalhe, né? Assina o romance do Mário de Andrade, ela não é uma guerrilheira, né? O Joaquim Pedro de Andrade ele já fez uma espécie de adaptação à sua época, né? Fazendo referência aos agrupamentos guerrilheiros aí de luta contra a ditadura militar brasileira, né? E nessa cena, né, dá para ver que eles encontram com a Si, a guerrilheira. E, num primeiro momento, a guerrilheira está sendo perseguida, provavelmente por alguns agentes da ditadura, né? Eles despistam os agentes e encontram com ela, né? E a cena se passa numa espécie de... não sei se é um estacionamento, mas é um estacionamento com vários andares móveis e plataformas que se movem
E assim, é uma coisa meio... Vira assim uma cena meio louca, né? Meio caótica, mas assim, ao mesmo tempo muito bonita e dinâmica, né? Que mostra um pouco do ritmo do filme, né? Um filme acelerado, né? Meio que o ritmo aí do próprio Macunaíma, né? Não sei se os companheiros gostariam de acrescentar, fazer comentários aí. Esse também é um filme que rende bastante, mas infelizmente estamos no final aqui do Cineclube. Só que ele tem momentos, né, que ele acelera, e momentos que ele diminui o ritmo do filme. Tem até assim, a questão da preguiça do herói, né, mas acho que a questão do horário realmente. Né. Comentários, Paulo? Paulo caiu? Esse filme, você tá me ouvindo? Sim. Sim. Alô? Estamos ouvindo, Paulo. Alô? Bom, Consegue me ouvir? Estamos ouvindo. Porque Bom, acho que o a minha companheiro internet Paulo está bem ruim. tá com problemas aí de... Que bom que vocês estão ouvindo. Porque minha internet está indo para cima e para baixo. Enfim, o filme Macunaíma... Tá com atraso. eu acho que... Eu não sei se vai rolar. vocês estão me ouvindo. Assim não vou conseguir falar. Tá com um delay, Paulo. Você tá recebendo aí as nossas informações com certo atraso, por isso que tá dando esse problema. Bom, acho que vão surgir aí outras oportunidades para a gente discutir o Macunaíma ainda. É um filme que merece aí outros programas, né? Acho que hoje a gente já pode ir ficando por aqui, né? Aqui logo na sequência vai ao ar o resumo do dia, né? O noticiário noturno aí da Causa Operária TV, apresentado pelo companheiro Antônio Carlos Silva. E amanhã é dia de análise política da semana, com Rui Costa Pimenta, às 11h30 da manhã, o principal programa aí da grade da Causa Operária TV. Vou me despedindo aqui dos companheiros Dudu Safadi. Boa noite, Dudu. Boa noite, Isaías. Boa noite pro pessoal daí de casa, do pessoal também do Rio de Janeiro. E me despedindo também do pessoal do Rio. Caetano, muito boa noite. A gente se vê na próxima sexta. Boa noite, Isaías. Boa noite, Daúde. Boa noite, pessoal assistindo a Causa Operária TV. Legal. E Paulo, noite, não Paulo. sei se o Paulo está conseguindo nos ouvir aí. Legal. Beleza. Paulo deu um tchauzinho aí pra gente. Boa noite. Beleza, companheiros. A gente se vê na próxima sexta-feira com mais um Cineclube Luiz Buñuel. Muito boa noite, abraço. Tchau.